E aí pessoal, vamos para mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre função C. Função C, quando a gente dá aula de Office, né, chega aí na parte do Excel, da função C, normalmente é onde as pessoas mais acham dificuldades, né? E a partir daí que vem as dificuldades das pessoas. Função C simples, que é a que a gente vai ver hoje, função C composta, PROC-V e aí por diante. Muito bem, pessoal. Então, como é que a gente pode fazer para facilitar o entendimento? Tá? Eu montei um esqueminha aqui para que fique mais fácil, tá, de todo mundo entender o que é que faz a função C. Muito bem, galera. Primeiro, a construção da função C é essa aqui, ó. Tá? Primeiro vem aqui, ó, o nomezinho, tá, da função C. Logo depois ela vem aqui, ó, o teste lógico. O que é esse teste lógico, pessoal? O teste lógico, ele é uma pergunta, né? Essa pergunta, ela só pode me responder de duas formas. Se ela é verdadeira ou se ela é falsa, né? Então a função C, ela só entende dessa forma. Então aqui eu vou estar fazendo uma pergunta para o Excel sobre alguma coisa, né? E o resultado dela pode vir de forma verdadeira. Aí você repara que tem um ponto e vírgula aqui, tá? Então esse ponto e vírgula, ele pode ter vários significados aí. A gente chama ele de então e se não, tá? Então, mas basicamente o que é esse ponto e vírgula? É um separador de argumentos, tá? Então, eu tenho o primeiro argumento, que é o teste lógico, tá? Que é a pergunta que eu vou estar fazendo. Depois, se caso esse teste me retornar verdadeiro, o que vai aparecer? O que vai acontecer? Então isso aqui pode ter um cálculo, pode ter um texto, tá? Se for um texto, obrigatoriamente tem que estar com essas aspas duplas, tá? Se for texto. Ah, mas pode ser que seja um cálculo, aí não precisa, ou um número, aí não precisa das aspas duplas, tá? Mas se for um texto, é necessário que tenha essas aspas duplas. Não vale apertar aspas simples ali duas vezes, não. Aspas duplas, tá? Que aqui no caso eu coloquei aqui como texto valor verdadeiro, né? Valor se verdadeiro. Então, se esse teste lógico, se essa pergunta, né, que está aqui, me retornar verdadeiro, vai acontecer isso aqui, tá? Pode ser que essa mesma pergunta me retorne falso. Se me retornar falso, tem um outro ponto e vírgula, né? Que pode, como eu falei aqui, normalmente esse primeiro ponto e vírgula, como eu falei, tem aqueles três significados. Normalmente a galera entende como então, né? Então, se esse teste lógico for verdadeiro, então vai aparecer isso aqui. Se não, né, esse segundo ponto e vírgula, se não, se essa pergunta aqui me retornar falso, opa, acabei riscando aqui, se ela é falso, vai aparecer isso aqui, tá? Então, o básico que eu tenho que entender é isso. Função C é uma pergunta. Se essa pergunta me retornar um valor verdadeiro, vai aparecer o que eu quero quando o valor for verdadeiro. E se ele retornar falso, ele vai me retornar o valor que eu quero que apareça, uma coisa que eu quero que apareça se retornar falso, ok? Muito bem. Aqui embaixo, tá, tem um exemplo aí da função C já aplicada, que vai ser exatamente o exemplo que eu vou usar aqui com vocês com o exercício, né? Então, abro aqui, chamo a função, né, igual C, como a gente já aprendeu aqui, o igual, primeiro o nome da função. E aqui, pessoal, ó, nesse trecho aqui, tá a minha pergunta. Eu estou perguntando se o conteúdo da célula F3, ele é maior ou igual a 6. Essa é a minha pergunta, tá? E aí vem o ponto e vírgula aqui, ó, não posso esquecer do ponto e vírgula, né? Então ele quer falar, F3 é maior ou igual a F6? Então, se for verdadeiro, vai aparecer aprovado. Vai aparecer o texto aprovado. Se não, se for mentira, vai aparecer o texto reprovado, né? Então, basicamente eu posso fazer essa leitura assim, ó. Se o conteúdo de F3 for maior ou igual a 6, ele vai estar aprovado. Se não, ele vai estar reprovado, tá? Para que a gente consiga trabalhar legal com a função C, é interessante que a gente não esqueça daqueles operadores de comparação que a gente aprende na escola, né? Então só tem alguns aqui, um aqui na verdade que eu acho que deve ser novidade, tá? Operador igual
de se uma coisa é igual a outra, né? O operador maior que identifica se um número é maior que o outro. O número que está aqui é maior do que está aqui, correto? Menor que, a mesma coisa, identifica se esse número vai ser menor do que o que vai estar do lado de cá. Maior ou igual, né? Então, quando é maior ou igual, ele identifica se o número que está aqui é maior ou igual do que o número que está aqui. Então, se ele for igual a esse, vai dar verdadeiro. Se ele for maior, também vai dar verdadeiro. A mesma coisa aqui, ele identifica se esse número daqui é menor ou igual ao que está do outro lado, né? E aqui o diferente, né, que eu acho que é o único que deve ser novidade aí. O diferente dentro do Excel, ele só vai fazer a validação se os dois números, né, um for diferente do outro. Aí ele retorna verdadeiro. Se os dois números forem iguais, ele retorna falso, né? Dessa forma que a gente monta as nossas perguntinhas aqui, né? E assim temos uma função C simples, né? Então a nossa ideia é trabalhar com base nisso. Eu vou montar agora um exemplo, tá? Eu vou usar um exemplo primeiro de tudo isso aqui, tá? Usando todos os operadores. Um exemplo bem simples, só para vocês terem uma ideia de como funciona a função. E depois eu tenho uma planilhazinha já para a gente aplicar o nosso conhecimento de hoje. Ok? Vamos lá. Essa aqui vai ser a planilhazinha que vamos aplicar o conhecimento. Mas antes eu quero demonstrar aí para vocês como isso funciona, né? Então vou colocar aqui, ó, 10 nessa célula. Então na minha célula C10 tem um valor de 10. Vamos colocar aqui, por exemplo, 6, por exemplo. Vamos jogar um valor menor. Nessa outra célula eu vou fazer aqui essa função C. Se o nota dele for maior que 6, ele vai ser aprovado. Não, vou até fazer diferente. Vou fazer assim, ó. Vou fazer a pergunta, tá? E não vou nem relacionar com o lado de cima. Vou fazer desse jeito aqui, ó. Vou perguntar se C10 é maior ou igual a 6. Tá? Então aqui, ó, reparem aqui dentro do Excel que ele já mostra aqui onde eu estou nesse cálculo, né? E aqui ele mostra assim, ó, teste lógico, né? Então agora eu estou executando o meu teste lógico. Quando eu colocar o ponto e vírgula, ó, repara que ele me dá a função inteira, ó, valor se verdadeiro. Então eu vou colocar lá, ó, verdadeiro. Vou colocar um texto bem, tá? Vou arrumar aqui, verdadeiro. Ó, quando eu coloco ponto e vírgula, ele já mostra, ó, valor se falso. Eu vou colocar aqui falso, tá? Só para a títulos de conhecimento aí. Muito bem, pessoal. Aqui está a função formada. Quando eu clico aqui, ó, ele me mostra que isso aqui é o teste lógico, ó. Isso aqui é a pergunta. Eu estou perguntando se C10 é maior ou igual a 6. Se for verdade, né? Então o que ele coloca aqui? Eu coloco aqui o ponto e vírgula e aqui eu tenho o valor se verdadeiro. Se for verdade, vai aparecer o texto verdadeiro, tá? Aí quando passa aqui do outro ponto e vírgula, valor se falso, tá? Que aí eu coloquei o texto falso. Obviamente, se a gente já olhar aqui, a gente já sabe que vai retornar verdadeiro. Por quê? Estou perguntando se C10 é maior ou igual a 6. E C10 é igual a 6, ó. Ele retorna verdadeiro. Se eu colocar aqui 7, continua retornando verdadeiro, tá? Por quê? Porque 7 é maior que 6. Então ainda está satisfazendo de forma verdadeira aí, de forma correta a minha pergunta, correto? Agora, se eu colocar 5, já vai me retornar falso. Por quê? Porque 5 não é nem maior nem igual a 6. Agora, se eu tivesse invertido e feito isso aqui, ó, menor, opa, agora é verdadeiro, né? Se eu chegar aqui e colocar 6, opa, ainda é verdadeiro. Por que 5 agora retorna verdadeiro? Porque eu coloquei o menor aqui, ó. Então agora ele está perguntando se é menor ou igual a 6. Então, se é 5, é menor que 6, tá certo. Se eu coloco 6, opa, verdadeiro também. Por quê? É igual a 6. Agora vamos fazer um experimento aqui, ó. Vou colocar assim, ó, 6,1. Opa, já é falso. Bom, mas não é 6? Opa, mas ó,
é 6,1. 6,1 é maior que 6. Então, já vai me retornar falso. Correto? Então, isso que já dá para vocês entenderem, tá? Como é que funcionam os operadores. Vamos colocar aqui um outro exemplo, ó. Se eu chegar aqui e colocar que ele é menor que 6, já retornou falso. Se eu coloco 6, vai retornar falso. Se eu colocar 5,9, já retorna verdadeiro, porque 5,9 é menor que 6. E a mesma coisa se eu usasse o diferente aqui, ó. Então eu estou perguntando se C10 é diferente de 6. Opa, lógico que é diferente. Muito bem, pessoal. Então, podemos notar, né, que aqui o C10, eu estou perguntando se C10 é diferente de 6. Então, 5,9 realmente ele é diferente de 6. Se eu jogar 6, opa, falso. Por quê? Porque ele não é diferente de 6. Ele é igual a 6. Tá? Agora, se for um 6,1, opa, verdadeiro, porque ele é diferente de 6. Correto, pessoal? Então, basicamente, é assim que funciona a função C. Vou aproveitar aqui rapidinho e já fazer uma demonstração aqui, tá? De como é que funciona aí, por exemplo, a função de média, que a gente já viu, né? E depois aqui vamos fazer a situação final de cada aluno. Então aqui temos 4 alunos com suas notas aí por cada bimestre. E temos aqui a média final deles e a situação final. A média, vou usar aquela função, tá? Sempre vou procurar escrever as funções, tá? Evitar usar isso aqui, para que a gente aprenda o que as funções fazem, tá? Vou falar lá, ó, aqui de B3 até E3. E vou dar Enter, ó. Já me deu a nota aqui, C 9,25. Vou aproveitar que eu já tenho o recurso, né, de arrastar. Arrasto para todo mundo. Correto? E aqui eu faço a função C, ó. Igual C. Vou perguntar se a média final é maior ou igual a 6. Se for verdade, aprovado. Se for mentira, reprovado. Correto? Então aí, pessoal, ó, tem aquela montagem exatamente que eu tinha mostrado para vocês, né? Que tem meu teste lógico, a minha pergunta, o valor se caso ele for aprovado e o valor se caso ele for reprovado. E ambos os casos aí um texto. Nesse caso aqui o cidadão foi aprovado. Esse aqui ele foi aprovado. Esse aqui ele foi reprovado, porque ó, é menor que 6. E esse aqui ele foi reprovado. Correto? Para ficar melhor ainda, eu posso aproveitar e fazer assim, ó. Posso selecionar isso aqui, né? E venho aqui, ó, na formatação condicional. Aí eu tenho realçar regra das células igual a... Aí eu marco assim, ó. A primeira dele é o vermelho claro e o texto verde escuro. Vermelho escuro. Então eu vou colocar o reprovado, ó. Que é legal. Então toda vez que ele identificar a palavra reprovado, ele vai deixar nessa corzinha, ó. Isso se chama formatação condicional, né? Tem várias outras regrinhas aqui, mas vamos passar isso aqui só rapidinho, só para complementar legal, ó. Vou colocar aqui o aprovado. Só que o aprovado, eu quero ele, ó, no verdinho. Eu posso depois criar, personalizar essas cores e tudo mais. Mas eu quero ele verdinho. Preenchimento verde e texto verde escuro, ó. Perfeito. Ah, mas e se eu mudar? Beleza, ó. Se a nota desse cidadão aqui mudar, ó, virar um 10, ó, a média dele já vai subir. Se aqui virar um 10 também, ó, a média dele já vai subir. Opa, ele já passou a ser aprovado. Esse aqui, ó, se as médias deles forem menores, ó, ele já passa a estar reprovado. Então, fica bem dinâmica aí a minha tabela e eu consigo enxergar de forma rápida esses resultados aí, ok? Então, galera, basicamente essa aula foi de função C simples, né, e de formatação condicional, correto? Então, até a próxima videoaula, né? Aproveitem, vou deixar essa planilha também para vocês poderem baixar e poderem exercitar aí também. Muito obrigado e até a próxima videoaula.